Fala pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está me acompanhando nesse vídeo aí, seja no X ou na Outsiders, fazer uma gravação rápida aqui, que eu tenho visto muita gente falando bastante coisa e também ao mesmo tempo alguns falando muita bobagem, tá? Então vamos fazer uma avaliação rápida do mercado pelo comportamento de preço do Bitcoin, porque algumas coisas precisam ser desenhadas, né? A gente pode criar várias teses, várias narrativas, mas a gente não pode ir contra padrões gráficos que se apresentam na nossa frente, tá certo? Então, lembrando que aqui eu não estou falando de mercado americano, aqui eu não estou falando de SP500, não estou falando de Russell, eu não estou falando de ouro, eu estou falando do comportamento de preço do Bitcoin, tá certo? Do qual eu venho mapeando todo o padrão durante o ciclo, tá? Primeira coisa importante, estamos em tendência de baixa ou não estamos em tendência de baixa? Sim, nós estamos em tendência de baixa, tá? Desde meados de outubro, entre o dia 6 e o dia 10, quando existe aqui, tá? Esse topo de exaustão com uma recusa violenta e perdemos as estruturas das médias móveis semanais que nos impulsionam para uma estrutura de alta. Eu acho que esse desenho fica bem claro, né? As pessoas gostam de bancar muita experiência às vezes no mercado e eu fico tentando entender se o que é falado vai de acordo com o que o gráfico mostra, tá certo? Então, assim como no ciclo passado, onde tivemos um topo prévio e depois um topo de exaustão, ao mesmo tempo onde o índice de força relativa começa a mostrar fraqueza no movimento e sai do momento máximo de clímax e vai até o clímax máximo de venda, ok? E o Bitcoin faz a sua formação de fundo no gráfico semanal abaixo da média de 200, ok? O que nós temos aqui? Um padrão claro de comportamento do preço por sazonalidade, comportamento de ciclo do ativo, tá certo? Então nós temos sim RSI descendentes, fundos descendentes, clímax de venda no RSI, coincidentemente, tá? Configurando com a região que foi praticamente de 8 meses de acumulação abaixo da média móvel de 200 semanas, ok? Bom, estamos no ciclo atual. Mesmo comportamento, enquanto o preço vai subindo, com boas correções, o preço vai subindo até atingir um topo de exaustão, enquanto o RSI, o índice de força relativa, vai caindo até chegar próximo das regiões de sobrevenda. Clímax de compra, esperamos aqui um clímax de venda no RSI. A parte mais importante, tá? Para quem conhece meu setup, eu uso o setup de médias móveis, sempre gráfico semanal e mensal, acredito que essa é a melhor exposição para o Bitcoin, nunca falhou comigo, né? Então assim, sempre fez com que eu tivesse mais acertos do que erros. Eu preciso seguir isso, eu preciso estabelecer regras. Ponto básico interessante, estamos em tendência de baixa sim, tá? Fizemos agora a renovação de um fundo macro descendente em relação ao fundo prévio. Só que por que eu falei que aqui já era região de topo? Porque eu já acompanhava o índice de força relativa, porque eu entendo o tempo de ciclo do Bitcoin como uma profecia ainda autorrealizável. Enquanto nós tivermos a maior parte dos participantes entre baleias ou OJs do mercado e cartel de SEX, que tem sim a maior parte da custódia dos ativos, cerca de 90% do Bitcoin ainda estão com esses jogadores, tá? Se a gente for falar em quem acumula mais, estamos falando de grandes carteiras, grandes baleias, grandes corretoras e varejo. Então a gente vai dividir isso entre os long term holders e os short term holders, ok? O que é interessante falar, tá? Primeiro de tudo, enquanto o preço vai subindo, se vocês pegarem dados on-chain, que nós inclusive vamos passar hoje às 19 horas dentro da Outsiders, vocês vão perceber que as grandes carteiras dos long-term holders, eles vão realizando parciais conforme o preço vai subindo. Então eles vão realizando parciais, vão fazendo DCA de venda, vamos colocar assim, enquanto os short-term holders vão comprando esse preço mais elevado, ok? Então é por isso que o Papini lá em dezembro e janeiro estava realizando parciais, porque eu sigo sim o setup de grandes jogadores e jogadores antigos. Isso é eu entregando ouro para vocês de como eu enxergo o mercado. Pode gente que não precisa concordar, tá certo? É só a minha leitura.
Agora, eu prefiro seguir isso. Então aqui sim eu já fazia realizações parciais, equilibrava mais o meu caixa porque eu esperava momentos de correção, que por sinal em fevereiro falei para vocês que esperava por uma grande correção. Ela aconteceu. Chegamos aqui em abril. Tudo isso que eu estou falando está registrado com antecipação no X, tá certo? E a comunidade sabe disso. Aqui eu comprei agressivamente o mercado com o que eu tinha de liquidez, porque eu entendia que sim, nós teríamos uma continuidade. Essa média de 50, a média móvel de 50 períodos, tá? 50 semanas do preço do Bitcoin, ela é muito importante. Quando o mercado perde força parcialmente, ela é um suporte importante. Então aqui é zona de compra. Continuamos subindo. Para mim já existia uma divergência bearish com o indicador. Então quando eu olho para o tempo de ciclo do fundo à região de topo e acredito ainda que os grandes jogadores utilizam da profecia autorrealizável, eu comecei a falar região de topo, estou saindo 100% do mercado. Bom, a reversão não aconteceu em setembro, aconteceu no início de outubro, mas já era previsto que era nessa janela de tempo, tá? Nós tivemos um topo de exaustão com uma forte recusa, isso aqui é clássico, tá? É um topo clássico, e aí perdemos essa estrutura de alta e viemos parar aqui, né, na média de 100, aonde trabalhamos esse range durante um período que eu voltei a acumular e expor, né, me expor tanto a Bitcoin quanto a Ethereum, porque eu esperava que nós tivéssemos um bounce com um spike acima da média de 50 e da média de 21 semanal. Por que isso? Eu esperava, semelhantemente ao ciclo passado, uma bull trap. E essa bull trap não vai na resistência da média, ela vai com um spike acima, né, um fake out acima. Nós tivemos o primeiro toque, que foi aqui, tá? E esse toque foi recusado, igualmente a esse. Então, na minha leitura, eu vi esse comportamento do preço, esse range, semelhante a uma acumulação de Wyckoff, o que para mim hoje está invalidado, tá certo? Mas eu esperava que nós tivéssemos um spring, fosse altamente defendido e que a gente fizesse um spike acima dessas médias de 21 e de 50, criando novamente nesse ciclo uma bull trap, ok? Porém isso não aconteceu, nós descemos diretamente, varamos a média de 100 períodos semanal, e estamos no meio do processo entre a média de 200, ou seja, entre a média de 100 e a média de 200. Que se olharmos no ciclo passado, já passou a ser, pelos long term holders, uma região de DCA, ou seja, uma acumulação mais sutil. Sim, quando você tem intenção de acumular um ótimo ativo, você compra preço médio dele. Você não fica esperando cravar o bumbum da mosca, ok? Agora, vejamos, rompemos a média de 200, RSI sobrevendido no semanal é zona agressiva de compra. Então, aqui eu passo a me comportar da mesma forma, ok? Passo a fazer DCA em zona de acumulação entre a média de 100 períodos semanais e a de 200 períodos semanais, e abaixo dela considero zona agressiva de compra, tá? A única diferença que temos do ciclo passado para esse aqui, nós temos esse range de praticamente 8 meses que vai de março a outubro, e esse range foi uma zona de interesse de acumulação institucional e de grandes carteiras, tá? Então, eu acredito que sim, nós podemos ter também uma boa defesa nessa região. Por isso eu começo a fazer DCA nela, porque não sei quanto tempo o preço pode se comportar nessa zona. Então vale a pena comprar Bitcoin aqui? Claro que vale. Se a gente observar hoje, tá, do topo, se a gente pegar do topo o preço atual, nós estamos falando aí em média de menos 43%. Então sim, vale a pena começar a acumular Bitcoin aqui, tá bom? Agora, a parte mais importante, a gente não pode ir contra gráfico, a gente não pode ir contra a tendência para simplesmente defender tese. Nós estamos em uma clara tendência de baixa, tá? Se pegarmos indicadores de longo prazo, como MACD mensal ou como Supertrend, já vai ficar marcado que estamos em uma tendência de baixa. Porém, como a gente não é soberano a vontade do mercado, e sim o contrário, o mercado é soberano em relação à nossa vontade, eu prefiro estar fazendo o meu setup de regras básicas
para mercado do que ficar com razão. Então eu compro sequência de candles vermelhos, eu vendo sequência de candles verdes, ok? Sequências de candles verdes esticados é zona de compra, porque automaticamente o preço se distancia das médias móveis e depois vai buscar ela como um apoio. Então sim, você parcialmente pode vender o ativo aqui sobrecomprado, ok? E pode novamente buscar ele em zonas interessantes de fundos locais durante uma tendência de alta. Ok? Na tendência de baixa, eu também vou procurar acumular onde eu vejo que grandes carteiras fazem zona de acumulação. Tá? E repito, hoje, na Outsiders, a gente vai mostrar pelo on-chain que os long-term holders já começaram a reacumular. Tá? Agora, o que eu quero deixar como recado mais claro para quem está assistindo esse vídeo, tá? Se você não vendeu aqui Bitcoin, não vendeu aqui Ethereum nas zonas onde o mercado te deu essa oportunidade, você não deve vender aqui. Pô, Papini, mas o preço pode cair mais. Sim, e se cair mais você deve comprar. Não se vende ativo em zona aonde ele está subvalorizado. Você compra bons ativos. E essa regra, de forma bem clara, eu utilizo para mim no mercado cripto somente com Bitcoin e Ethereum, tá certo? Não compro as demais altcoins, espero as que eu julgo ter algum tipo de valor e uma exposição mínima no meu portfólio para quando o Bitcoin se encontra realmente nessa zona de sobrevenda semanal, onde eu considero que é uma zona agressiva. Lembrando que altcoins elas podem cair 99% de 99%. Altcoins, a grande e ampla maioria não passa de projetos de startup que não são geradoras de receita sustentável. Então, se uma empresa ela não é sustentável no mundo real e ela não tem permissão de abertura de emissão de ações em bolsa, ela não tem como se capitalizar, logo ela quebra. No mercado cripto, que não existe regulamentação para isso, as altcoins, que são startups, elas são criadas, existe ali um tokenomics com um supply e a forma de eles levantarem recurso muitas vezes é o time vendendo, despejando com inflação de token na sua cabeça, tá? Então, altcoins, de forma bem clara, a ampla maioria não são sustentáveis. Existem algumas exceções que sim são geradoras de receita e que sim conseguem se sustentar. Tá? A gente tem a Uniswap, nós temos a Aave, temos a antiga MakerDAO, que agora é Sky, Spark, e alguns protocolos, né, como o Ethena. Então, existem protocolos que conseguem gerar receita e tornar autossuficiência com custo operacional pago para continuar desenvolvendo. Tá? A ampla maioria são teses, narrativas, promessas de tecnologia e que dependem exclusivamente de FOMO e demanda de investidor. Ou seja, se isso não acontece numa tendência de baixa, você vai ver o seu ativo desvalorizar e ainda sofrer mais ainda com a inflação, porque o time vai continuar despejando, fazendo preço médio para que comece a se capitalizar. Quem está antigo no mercado sabe que a regra básica é essa, por mais que muitas vezes muita gente prefira não falar, ok? Então Bitcoin e Ethereum é um caso à parte, dali para baixo eu prefiro pular fora. E aí não quero falar de rede A ou rede B, eu estou falando daquilo que é extremamente consolidado no mercado, tá bom? Então, do Ethereum para baixo, eu só vou olhar a minha exposição para um novo portfólio a partir do momento que eu entender que o Bitcoin e o mercado como um todo está altamente sobrevendido. Quando eu encontrar zona agressiva de compra no RSI, encontrar o Bitcoin abaixo da média de 200, tá? Das 200 semanas, zona agressiva de compra. Então aqui eu vou estar comprando fortemente. Até o presente momento eu tenho a minha posição de Bitcoin para hold, não toco nisso, representa 20% de tudo que eu já me expus ao ativo. Tenho as exposições que foram majoritárias em Ethereum, foram 70% em Ethereum e 30% em Bitcoin para uma suposta narrativa de recuperação, tá? Nesse momento não trabalhei com stop, foi mercado spot. Essas ordens hoje não me compensa fazer nenhum tipo de realização. São ativos que eu topo carregar para o longo prazo. Então sim, vão aumentar o meu hold, tá? De Bitcoin e de Ethereum. Estou muito tranquilo porque quando eu estava vendendo no mercado aqui, eu fiz ampla liquidez e esperava por uma tendência de baixa. E tudo isso de forma antecipada. Eu não sou engenheiro de obra pronta, tá? Aquilo que eu enxergo, eu passo para frente, procuro fazer e me posicionar para tal.
ok? Então na minha cabeça entendendo um setup simples como esse, eu faço uma pergunta. Pô, então se o Bitcoin chegar nessa zona de preço e voltar a subir, é interessante comprar aqui? Claro que é. Tá? Agora que estamos em uma tendência de baixa, isso se torna cada vez mais nítido. Tá? E para alguns vai ficar mais nítido quando perdemos a média de 200 e vai ter gente falando que não é uma tendência de baixa. Claro que é, o gráfico prova isso é claro, é nítido, ok? Essa foi a região de fundo. E por esse setup de médias móveis semanais, que você pode até qualificar melhor com o mensal, que eu acho bem interessante, onde você utiliza também outros indicadores. Gente, ninguém precisa aqui ser o mais foda do mercado, o mais pica e acertar o bumbum da mosca, tá certo? Vamos supor que você comprou lá no ciclo passado, por volta de junho de 2022, a um preço médio de 20 mil dólares. A gente sabe que o fundo foi 15, tá? E você também não vendeu no topo, que pode ser o topo máximo do ciclo. Vamos supor que você vendeu aqui, ó, numa região dos 100 mil dólares, tá? 110 mil dólares, ou então aqui ó, nesse topo prévio, aqui ó, lá de dezembro e janeiro entre 2024 e 2025. Você fez com a parte majoritária do teu portfólio 417%, tá? Então um setup simples, claro, limpo, sem vários indicadores, faz uma criança de 10 anos conseguir operar esse mercado e não ficar enfiando os pés pelas mãos com um monte de narrativa que é chilada por aí o tempo inteiro, tá certo? Compre sequência de barras vermelhas. Compre sequência de barras vermelhas. Venda sequência de barras verdes. Utilize os indicadores de força relativa, tá? Índice de força relativa relacionado ao ativo, tá bom? E provavelmente vocês vão ter aí uma performance razoável no mercado, tá? Isso aqui não pode não te entregar 10x, 20x, mas com certeza vai te dar tranquilidade, sono, você vai conseguir dormir direito e ainda assim vai ter um ROI significativamente falando muito mais interessante do que ficar passando calor durante um ciclo inteiro carregando um monte de shitcoin por aí e esperando um prime do mercado, uma expansão monetária onde qualquer coisa, inclusive a maioria sem valor, começa a se apreciar, tá bom? Estou falando de um ativo extremamente bem fundamentado, estou falando de um ativo escasso, com forte narrativa como reserva de valor. Sim, Bitcoin é hedge de cauda, não é um hedge de estabilidade como o ouro, mas é hedge de cauda, entrega uma performance muito melhor e mais assimétrica que o ouro, desde que você compre ele na região correta e você venda ele na região correta. Assim como o ouro, você pode ter uma parte de exposição para longuíssimo prazo, acumular os seus satoshis, mas ao mesmo tempo, se você pretende aumentar a sua liquidez e fazer aquisições com um ativo assimétrico, ele é o mais seguro para você se expor e você tendo regras claras de onde comprar e onde vender, onde comprar e onde vender, muito provavelmente você vai ter êxito nesse mercado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, não tenho o hábito de fazer esse tipo de leitura e vídeo pro Twitter, mas vou dedicar esses minutos de atenção porque tem muita coisa sendo falada e propagada e muita teimosia, tá? Então da mesma forma como para mim o bounce com spike e a bull trap naquele padrão de Wyckoff de acumulação foi invalidado, ou seja, não tem porquê eu ficar sustentando a validação disso. Eu acredito que sim, foi invalidado com essa forte queda que não teve uma recuperação em V, ou seja, isso aqui não é um spring, então eu não vou teimar contra isso, tá? Essas exposições parciais, elas vão ficar compradas, por isso só me expus em Bitcoin e Ethereum, também isso é um ponto importante dizer, porque são ativos que eu deixei claro no X que eu topo carregar caso o mercado revertesse, e eu só fiz essa estratégia com esses ativos porque eu sabia que eu já estava numa tendência de baixa, tá bom? Da mesma forma que isso fica claro, não podemos negar que RSI em descendência, perdendo força, tá? E o preço subindo em exaustão é uma divergência bearish, nós rompemos todas as estruturas de alta e estamos fazendo suporte, muito provavelmente nos próximos dias, onde o Bitcoin sempre configurou uma clara tendência de baixa e depois de acumulação para depois iniciar um novo ciclo, tá certo, galera? Então eu espero que vocês tenham curtido, dê o like se gostou, compartilhe e tá interessado nesse tipo de conteúdo e vários outros,
vai lá para Outsiders, tá? E finaliza aqui, como eu sempre falo, seguimos!